abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Abre aí a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Eu vou estar fazendo a leitura. Os irmãos acompanhem silenciosamente. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Fala comigo, Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aonde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão e coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Amém? Feche seus olhos, vamos mais uma vez orar. Senhor, a tua palavra foi lida e nós queremos que teu Espírito Santo fale conosco através dessa porção, nos trazendo algo tão profundo do teus ensinamentos, para que nós venhamos viver desarraigados deste mundo, mas buscando dentro do nosso coração a glória do Senhor, sabendo que na eternidade estaremos contigo. Nos abençoe nesse momento, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, nos dando entendimento, para que saiamos daqui alegres, porque o Senhor, mais uma vez, ministrou aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amados, eu quero falar sobre esse tema que vai ser colocado aqui: construindo uma mente de herdeiro. Eu creio, irmãos, que essa questão de mente, de mentalidade de herdeiro, de identidade com Cristo Jesus, é algo muito difícil para a igreja e para a vida do crente. Entender que ele é herdeiro
junto com Cristo Jesus, das promessas, das bênçãos, da eternidade. E nós, para tentar clarear um pouco, olhar para a história de Mefibosete. Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade. Era filho de Jonatas, neto do Saul, rei Saul. E ele morava dentro do palácio. E ali dentro do palácio, irmãos, ele tinha professores à sua disposição. Tinha pessoas para cuidar da sua alimentação. E tinha uma ama, uma cuidadora na sua vida. Mas pela desobediência do seu avô, Saul, ele teve uma tragédia na sua vida. Saul desobedeceu a Deus e saiu para uma guerra contra os filisteus, ele e seu filho Jonatas. E ali nessa guerra, eles vieram a morrer. Saul, diante dos inimigos, rodeados por todos eles, não queria dar o prazer de que eles o matassem. E por isso ele mesmo suicidou-se. E Jonas também veio a morrer. E naquela época, a guerra que acontecia, e quando entrava num país, eles destruíam toda a família real para que não houvesse sucessor no trono. E diante dessa situação, a cuidadora de Mefibosete, ela pensou: eu vou correr com esse menino, eu vou escondê-lo, para que quando ele crescer, ele venha assumir o trono do seu avô, e para que ele não morra. E no seu momento de correr com essa criança nos braços, num descuido, Mefibosete caiu dos braços dessa cuidadora e quebrou as 2 pernas e ficou aleijado para o resto da vida. Não era como os dias de hoje. E temos médicos, temos essa medicina já adiantada que traria cura para isso. Mas ela correu e quem cuidava e ficou de cuidar de toda a herança e também de Mefibosete era Ziba. E ela então, levando para Ziba, Ziba colocou o Mefibosete numa cidade chamada Lodebar. E Lodebar traz a tradução de terra do esquecimento, terra do anonimato. E ali então ele colocou Mefibosete e foi cuidar de toda a herança do seu avô, do seu pai. E tinha Ziba, irmãos, 15 filhos, 20 servos. E ele começou a mamar de toda a terra que era de Saul e que por herança era de Mefibosete. Mas ele levou para Lodebar, colocou Mefibosete na cidade do esquecimento. Ali, quem tomou conta de Mefibosete foi Maquir. Maquir vai cuidar desse menino. E algo interessante que nós podemos entender, irmãos, que como lá no passado, Mefibosete foi colocado numa terra de esquecimento, numa cidade do anonimato, nós muitas vezes também somos esquecidos por todos. Como Mefibosete, muitos de nós passamos por uma tragédia. Olha que tragédia aconteceu com esse menino. Ele perdeu o pai, ele perdeu o avô, e perdeu também a morada do palácio, e perdeu as pernas que o conduziam. Quanta tragédia na vida de uma pessoa. E ali nós podemos pensar, irmão, será que não já aconteceu conosco alguma tragédia assim, na nossa infância? Maurício Lucena, que escreveu esse livro, Construindo uma Mente de Herdeiro, ele conta que numa das suas viagens missionárias, ele conheceu várias pessoas. E ele percebe que muita gente foi abusada na infância e caminha para a vida com essa memória, com essa mente
de alguém que foi atropelado pelas pessoas mais perto, abusado pelo tio, abusado pelos pais, ou pelo próprio pai, colocado como nós temos aqui, tão perto. Pastor Manuel, que fala publicamente, servindo de testemunho. O próprio pai colocava ele com 12, 13 anos para ser garoto do programa. Quanta tragédia! Talvez não quebraram as nossas pernas, mas quebraram o nosso emocional, com exposição diante dos outros, e nós crescemos e não fomos ensinados a nos defender. Nossos pais muitas vezes nos feriram de tal maneira, irmãos, que nós carregamos nessa mente, lembrando de amarguras, de tragédias, e somos colocados num lugar de esquecimento. E muitas vezes pensamos: eu tinha um sonho, eu sonhava em ser uma professora, e hoje está aí, não é. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade e não consegui, e está aí, não é. Eu tinha um sonho de ser um cantor, tinha um sonho de ser um jogador, eu tinha um sonho de casar, de ter filhos, e muitas vezes isso foi oprimido. Como uma das mulheres que Maurílio encontrou na África, e ela, ali na África, era uma empresária de sucesso. Ela fez a faculdade, ela prestou concurso, e entrou numa empresa, se tornou chefe, mas todos os dias, os seus subordinados o via chorando. E ela chorava e os seus subordinados: o que a minha chefe tanto chora? Parece que ela tem a mente fraca. O que está acontecendo? E ela então relatou para pastor Maurílio sentou com ela e foi trabalhar a vida dela. Por que isso? Ela contou que desde quando ela começou a entender a vida, o seu pai dizia: você não vai dar em nada, você é uma burra. Você é burra, você não vai conseguir ser nada na vida, porque você é muito burra. Ela cresceu com essa voz do pai dentro do coração, dentro da mente. Ainda que ela conseguiu se formar numa faculdade, conseguiu passar num concurso, conseguiu se tornar uma chefe, uma profissional bem-sucedida, a voz do pai não saía da mente. Irmãos, pastor Maurílio teve o privilégio de ser instrumento de Deus e orar com aquela irmã e liberar perdão para o pai, para que ela pudesse tomar as asas da águia e voar nas alturas. Deus não quer que nós venhamos ter mente retrógrada, ficar lembrando de machucados da infância, querido. Deus quer nos liberar para o projeto que Ele traçou antes da fundação do mundo, ao nos projetar dentro do ventre da nossa mãe. E nós muitas vezes deixamos os problemas, as tribulações, as lutas, as tragédias apagar o que Deus projetou para que sejamos herdeiros do Deus Criador dos céus e da terra. Deus não nos projetou para ser derrotados, para ser uma mente que carrega enfermidades que foram plantadas no momento que você não sabia se defender. Eu tive uma pessoa que estava chorando porque ele errou. E parei com ele, e ele chorava e tentava justificar o seu erro. E o que é interessante é que Deus me levou a fazer a pergunta: você foi expulso pelos seus pais na infância? Foi dessa forma que respondeu: muito expulso. Muito expulso.
Eu era muito militar. Eu não podia errar, que todos ficavam sabendo, e na frente de todos eu era exposto. Deus está nos curando para que venhamos construir uma mente de herdeiro daquele que está acima dos nossos pais terrenos, herdeiro que está acima dos nossos avós terrenos, herdeiro que é o Senhor de todos nós e da nossa existência. Observe que Mefibosete, irmãos, ele foi jogado ali na terra de esquecimento por um homem chamado Ziba. E esses malandro, sabe? Tudo ele tira vantagem. Era aquele crente que gosta de usurpar as coisas dos outros, de tirar a vantagem sobre a vida dos outros. Cuidado com as suas amizades, se não é pessoas como Ziba, que gosta só de tirar vantagem. E usa sempre uma frase: calma, você vai entender. Lá na frente você vai entender, mas está, metendo a mão no seu bolso, metendo a mão nas suas emoções, tirando a sua produtividade, tirando as suas decisões para decidir conforme ele acha que tem que ser, para ele tirar vantagem. Assim era Ziba. Colocou o Mefibosete lá no campo, no esquecimento, e foi cuidar, administrar toda a herança, e ele então mamava toda a produção das terras que era de Saul, que deveria estar produzindo pela vida de Mefibosete. Irmãos, mesmo que apareça um crente malandro assim e te jogue lá na terra de esquecimento, lembra que ele foi colocado na terra de esquecimento, mas Deus levantou o Maquir para cuidar da vida dele. Imagina que esse menino de 5 anos sofre média, e aí ele recebe o cuidado de Maquir, que não restaurou o que estava quebrado, mas as feridas Maquir trouxe cura, porque dentro da casa de Maquir, irmãos, ele não estava abandonado. Ali ele tinha comida, ali ele tinha água para beber, ali ele tinha cama para descansar, ali ele tinha o cuidado desse homem. E mais tarde veio cuidar de Davi quando estava na guerra, fugindo de seu filho Absalão. Esse era o homem que cuidou. Irmãos, eu quero dizer que ainda que te coloque no anonimato, Deus levanta alguém para acreditar em você e cuidar da sua vida. Eu fico imaginando Maquir cuidando da vida de Mefibosete. Vem cá, cara, você está quebrado, você está abandonado, você está aqui na terra do esquecimento, mas você não é um derrotado, você é um príncipe que veio do palácio, você é herdeiro do trono. Eu vou cuidar de você, porque eu creio que Deus um dia vai te restaurar e vai restituir tudo aquilo que foi tirado de você. Deus é um Deus de restituição, e Ele quer restituir a nossa mente de herdeiro, porque muitos de nós estamos vivendo nos dias de hoje e não tem uma mente construída de herdeiro da casa celestial. Mas ele estava cuidando de Mefibosete, e Deus, nas nossas dores, nas nossas tribulações, nos passamos, Deus está cuidando de nós na pessoa do Espírito Santo. O nosso Maquir é o Espírito Santo, que não de nós, ainda que todos, ainda que fomos colocados no esquecimento, no anonimato, Deus tem dado o Espírito Santo para tratar do nosso interior. Amém. Para tratar do nosso coração e fazer subir para a nossa mente a realidade da nossa existência, o propósito de Deus para a nossa vida nessa terra. Não é para que eu venha viver as dores e outros nos machucar, mas que eu venha viver o projeto que Deus tem para as nossas vidas. O processo, irmãos, que Mefibosete estava passando não condizia com quem ele era. O processo que Mefibosete estava passando não falava quem ele era.
que ele era um derrotado, que ele era um aleijado. Observe que quando Davi pergunta, tem alguém ainda da casa de Saul para que eu cumpra uma aliança, um compromisso que eu fiz com Jonatas? E alguém diz, tem um homem chamado Ziba, ele sabe quem é. Trouxeram Ziba, e aí o rei Davi perguntou, Ziba, tem alguém da família de Saul para que eu derrame sobre ele a bondade do Senhor no compromisso que eu fiz com Jonatas? Sabe o que Ziba responde? Tem sim, tem um aleijado de ambos os pés. Ele já está queimando o filme desse herdeiro. Ele, em vez de falar, não, tem sim Mefibosete, tem sim o Leandro, tem sim o André, tem sim o Marquinhos, tem aqui, ele não deu nome. Ele falou, tem um aleijadinho aí, ó, um aleijado. Irmãos, Davi então fala assim, traga-me este homem, esse descendente. E quando esse descendente chega diante do rei, ele se prostra. E aí o rei Davi falou, olha, não fique com medo, porque eu quero dar toda a bondade de Deus na sua vida. E ele fala, irmãos, Davi chama Ziba e fala, olha, toda a herança que era de Saul, toda a terra, todo que era de Saul e era de Jonas, agora eu passo para a vida de Mefibosete. E Mefibosete vai sentar na minha mesa todos os dias, como meu filho para sempre. Irmãos, naquele momento, Mefibosete estava tão derrotado de tanto problema, de tanta tragédia, de tanta rejeição, que ele disse, ah, Senhor, logo eu que não passo de um cão morto. Já viu o que é um cachorro morto no monturno? Vai nesses lixão, sempre tem um cachorro lá. Lixo tem muita coisa, mas o cachorro sempre é magrelo, puro osso. Assim era a forma que Mefibosete se sentia. Mas logo eu... Ô diabo, joga essa água para mim, está com muito gelo e daqui a pouco não vai me fazer bem. A Edna não está aqui, mas eu já não estou muito com água gelada. Comi um pouquinho antes de sentar, não conseguia cantar por falta de ar, né? Atinge o pulmão. Queridos, nós precisamos pensar que Deus não nos esqueceu, porque Deus não olha pelos processos que passamos, pelos problemas que enfrentamos, não diz quem nós somos. A luta que você enfrenta não está revelando quem é você. Você é e eu sou, nós somos aquilo que a Bíblia diz, nós somos é o que Deus diz e não aquilo que eu estou passando. Ah, pastor, só não sabe. Estou passando um problema financeiro terrível. Cheguei ao ponto de cheque voltar. Isso é só uma fase. Isso é só um processo. Isso é só uma tribulação. Você não é o mal pagador. Você não é o que os problemas estão dizendo. Você é o que Deus disse. Você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus, da mansão celestial, o dono do ouro e da prata. Irmãos, não fique preso nos problemas. Olhe para cima. Olhe para o autor, para o consumador da nossa fé. Amados, é interessante que Davi diz então para Ziba, tudo que era de Saul, nós vamos passar agora para Mefibosete. E você, Ziba, vai ser servo dele junto com seus filhos e seus servos. E vai trabalhar para que tenha toda a produção diante das terras de Saul para ter pão nessa casa. E Mefibosete, a partir de agora, vai sentar comigo à mesa, como um dos meus filhos. Irmãos, é uma grande glória quando acontece isso.
Mas o problema é que às vezes nós ficamos com uma mente nos diminuindo. Eu não passo de um simples pastor, eu não passo de um simples mecânico, eu não passo de um aposentado. Quem sou eu? Eu sou só um vendedor. A gente tem mania de menosprezar e nos olhar e nos identificar com aquilo que nós somos. Não! Nós não somos aquilo que a terra produziu em nós. Nós somos aquilo que antes de vir à terra, Deus projetou para as nossas vidas. O problema que eu vejo, irmãos, que muitos de nós vêm para a igreja, vêm para a presença de Deus, vêm para estar vivendo em comunhão, mas a mente continua retrógrada, como lá no passado. Mente de galinha. Já viu aquela história da galinha? O menino tinha uma galinha e um dia ele saiu andando e ele achou um ovo de passarinho. E foi lá e colocou no ninho da galinha. E ela achou que eles nasceram. Só que um nasceu diferente. E a galinha, ela vive de ciscar no lixo, né? E vai ali ciscando, ver se acha uma minhoca, alguma coisa para comer. Mas Deus não fez aquele filhote para ser uma galinha. E ele cresceu, irmãos, e se tornou uma águia. E Deus não quer que nós venhamos viver de migalhas, viver de cisco, viver com lixo evangélico. Ele quer que nós venhamos, irmãos, subir às alturas. Por isso ele está em nós, uma asa da direita, da esquerda, para que nós venhamos subir para alcançar as alturas. Deus não nos fez para estar embaixo, mas nos fez, irmãos, para viver acima de todos que não têm Cristo. Porque no mundo espiritual, irmãos, Deus nos fez herdeiro em Cristo Jesus, que nos comprou com preço alto na cruz do Calvário. Nós não somos galinhas, nós somos águias de Deus, que voam nas alturas. Não pense para você coisas baixas. Não sonhe com seus filhos aquilo que é pequeno. Sonhe com a herança que vem de Deus. Irmãos, depois que Mefibosete foi levado para sentar à mesa do rei, ele estava todo felizão. Mas Satanás, ele é vagabundo, né? Ele não desiste. Ele perde uma guerra, mas não desiste da batalha. E aconteceu que Absalão, ele saiu do encalço do pai para tirar o pai do trono. E Davi teve que sair correndo, fugindo do seu filho Absalão, que levantou um exército para matar o pai, para ele sentar no trono. E Davi fugiu e se escondeu nas cavernas. E quem foi lá cuidar no templo deles com seus soldados era Maquir, aquele que cuidou de Mefibosete. Mas estava ali no palácio Ziba, servindo a Mefibosete. E Mefibosete então compartilhou: o meu rei está na guerra, e eu vou levar queijos, eu vou levar passas de uva, eu vou levar vinho, porque ele e os seus soldados estão em guerra. Irmãos, naquele exato momento, Ziba deu na mente: eu é que vou fazer isso. Eu vou correr na frente, e ele não consegue correr. Ele é um aleijado. Ele então abarcou o seu animal. Ziba abarcou o animal, encheu de queijo, encheu de passas de uvas, encheu de vinho, e foi se encontrar com Davi lá nas cavernas. E chegou lá e entregou para Davi tudo aquilo. Meu rei, como eu te amo. Isso é a expressão do meu amor. E Davi então fez a pergunta: mas cadê meu filho, Mefibosete? Ficou para lá. Ele está lá. E sabe o que tem? Ele disse o seguinte: eu vou ficar aqui me preparando, porque Absalão vai matar Davi e vai morrer junto, e eu tenho que me preparar para sentar no trono. Chegou a minha vez. Inventou essa mentira. Davi ficou tão irado, nem orou a Deus, entendeu? E ele disse: olha, então a partir de hoje, toda a herança que Saul
deixou, vai passar para você, Ziba. Não vai ter nada esse Mefibosete ingrato. Irmãos, aconteceu que Absalão ia morrer. Chegou a notícia a Davi, volta para Jerusalém, que Absalão foi morto. Naquele momento, Davi chorava dentro das suas entranhas e dizia: ah, meu filho Absalão. E chegou-se a notícia a Mefibosete, que estava no palácio. Ele então tomou o seu animal e foi até Davi. E quando ele aproxima de Davi, Davi então faz a pergunta: por que você não veio mais cedo? Só agora você está vindo? E ele então disse: o teu servo não pôde vir, porque Ziba tomou a minha ideia e veio na frente. Mas por que você está fedido? Por que você está com esses cabelos sujos, com esses pés empoeirados? Por que você está com essa roupa que está fedendo? Ele disse: meu rei, eu estou com um propósito. Como poderia eu tomar banho? Como poderia eu lavar os cabelos? Como poderia eu comer? Enquanto meu rei está na guerra, eu estou de propósito, só vou tomar banho quando ele voltar. Davi se emocionou e disse: olha, eu devolvo a metade da herança do seu pai para Ziba, para que você possa continuar, porque Ziba mentiu para mim. Naquela época a palavra de rei tinha que ser dada e não podia voltar atrás. Irmão, naquele exato momento que Davi falou: devolva a metade que dei tudo para Ziba, ele falou: não, meu rei, não precisa. Eu não preciso de herança alguma, de terra alguma. Eu só preciso estar na presença do rei, por isso estou aqui. Eu estou feliz porque eu sei que o meu rei vive. Eu quero estar sentado à tua mesa e comer contigo. Não me interessa nada material. O que me interessa é ser herdeiro da tua presença. Irmãos, como está a tua mente? O que tem sido prioridade? São coisas materiais ou a presença de Deus? O que é prioridade para você? Olha a mente que ficou amadurecida depois dos seus trajetos, depois da tragédia que aconteceu com Mefibosete. Ele cresceu, ele amadureceu, e nós somos crentes que precisamos amadurecer e valorizar, estar na presença do Rei Jesus. Irmãos, a mente de herdeiro dá valor quem é Deus e não nas bênçãos de Deus. Muitas vezes nossas orações é muito diferente de Mefibosete. Não estou interessado em nada, não estou interessado, deixa para lá, eu não quero nada, eu quero só a tua presença. Irmãos, Mefibosete amadureceu, passou a receber a verdadeira mente de herdeiro que foi construída. E nós estamos muitas vezes num processo, vivendo que nem galinha, vivendo de migalha, ciscando lixo espiritual. Mas nós temos que ter esta mente crescida, esta mente amadurecida. Amadureça, irmão, amadureça a sua vida espiritual, porque tudo que nós estamos tendo aqui vai ficar aqui. Mas aquilo que nós amadurecer na mente, saber que estamos com a herança eterna, nós vamos sentar na mesa. Irmãos, eu quero concluir lembrando que Mefibosete, ele recebeu o Rei verdadeiro, Jesus Cristo. Ele recebeu as bênçãos materiais que era da herança do seu avô, mas o que tinha validade para ele era a herança espiritual. Sentar na mesa e comer com o rei. E olha que interessante, que sentar na mesa do rei era algo muito importante. Vocês vão imaginar que você senta na mesa
Você pega aquele pratão, assim estava Mefibosete, né? Do lado de Salomão, de todos os filhos de Davi. Ele estava ali, aquele pratão. E sentado na mesa, a foto que a gente tira, só mostra daqui para cima. Já parou para pensar isso? O rei colocou ele sentado na mesa. E a mesa mostra da cintura para cima. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não expõe as nossas limitações. Deus não expõe as nossas dificuldades. Deus não expõe os nossos pecados. Ele nos ama acima de tudo isso e nos coloca na sua mesa como um dos seus filhos por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos dar valor a isso e ter uma mente verdadeira, que é uma mente que herdei da mão celestial. Pare de trabalhar com excesso. E não olhar para os nossos defeitos. Certa vez, o professor Vadival Martins explanou para nós uma conversa de Deus e Satanás. Como Deus teve uma conversa com Satanás lá no livro de Jó, lembra? E Satanás chegou e começou agora a acusar não só o crente, não só Jó, mas acusar todos os crentes. Ah lá o teu povo, Deus. Você fala que eles te amam. Ah lá o que ele está fazendo. Olha lá o que ele está acontecendo. Olha a maldade que ele faz. Olha o que ele vive trabalhando. Nem lembra que você existe. O Senhor deles é dinheiro. Olha lá, você está vendo? Deus fala onde? Fala aí embaixo na terra. Eu não vejo. Como não vê? Eu vejo o manto do sangue de Cristo cobrindo e justificando todos os seus erros, porque eu comprei com esse preço para que eles sejam herdeiros da minha mansão celestial. Glória a Deus. Glória. Assim, irmãos, nós devemos ter essa mente de herdeiro daquele que é dono de tudo e de todos. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. O que você vai fazer? Vai continuar ainda com essa mente de galinha? Ou vai se render a Cristo que quer nos fazer voar nas alturas? Lembre-se que Mefibosete amadureceu. Ele já não ia para Deus pensando em bênçãos materiais. Ele já não ia para Deus